Quando der, meu Deus, 10 horas da manhã, o teu povo vai estar indo para casa, meu Deus, para fazer aquilo que tem que fazer, as atividades do dia a dia. Mas nesse momento, meu Pai, nós estamos oferecendo ao Senhor. Então, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos dar toda a atenção à palavra, que nós possamos ter aquele temor santo no nosso coração, que nada venha tirar a nossa atenção e que possamos, ó Deus, extrair tudo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Diga glória a Deus, amém. Abacuque capítulo 3, pessoal, versículo 1, em nome de Jesus de Nazaré. Olha o que diz a palavra do nosso Senhor Jesus de Nazaré. Aqui, pessoal, olha o que diz a Escritura: oração do profeta Abacuque sob a forma do quê? De canto. Então tem momentos, pessoal, que a gente tem que parar de ficar só reclamando na oração. Ai, Deus, não aguento, está difícil, está complicado. Se tem, o Davi dizia: Senhor, Tu és. Começou a falar: meu refúgio, a minha fortaleza, a força da nossa vida, o meu baluarte, o meu rochedo, o meu libertador, o meu escudo, o socorro bem presente. Então nós precisamos fazer mais isso, pessoal, porque às vezes a gente vai orar: ai Deus, não aguento mais a minha casa, a minha família, a vida financeira, é isso, é aquilo outro. A oração do Abacuque, ela foi em forma de canto, amém? Vamos fazer igual Davi. O Davi diz: uma coisa eu vou pedir e eu vou buscar, eu quero todos os dias estar na tua casa para duas coisas. Primeiro, contemplar a tua formosura. O que é isso? Adorar. E segundo, aprender no seu tempo. Quem está entendendo? Oração em forma do canto. Irmãos, de vez em quando tem que fazer. Deus, eu estou aqui para agradecer. Por quê? Eu sou curado em nome de Jesus. Eu e minha casa vamos servir o Senhor. Eu tudo posso que o Senhor me fortalece. Pastor, mas eu não estou vendo isso. Vai chamando a existência. Oração em forma de canto. Amém, pessoal? Aí o versículo 2 diz mais a palavra, ó. Aí o Abacuque, versículo 2, coloca aí: ouvi, Senhor, a tua palavra e o que? Temi. Temi aqui é bater o temor, o respeito. Irmão, nós temos que entender que a Bíblia Sagrada é Deus falando. Quando você lê a palavra de Deus, não leia como se fosse um livro, uma história do Monteiro Lobato, a Carochinha, não. Você tem que entender que a Bíblia Sagrada é Deus falando. Então, quando você lê alguma coisa na Bíblia, opa, é o Criador falando ao coração. E irmão, então tem que bater o temor no nosso coração. Tem gente, não é o teu caso, eu creio, mas que ouve a palavra como se estivesse lendo uma postagem no Facebook, um comentário lá, um jornal, uma revista. Não, ouvi a tua palavra e temi. Que tenha temor no nosso coração ao ouvir a palavra. Diga glória a Deus. Aí diz mais: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aí o Abacuque faz uma oração: aviva, ó Senhor, a tua obra onde? Onde, pessoal? No meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. O Abacuque ouve a palavra, bate o temor. Ele fala: Deus, aviva a tua obra no meio dos anos. Ele pede para Deus trazer avivamento no meio dos anos. No meio dos anos, guarda isso. Ele pede para Deus avivar o quê? No meio dos anos. Porque quando a pessoa começa, a Bíblia Sagrada diz que ela começa no primeiro amor. Só que, irmãos, aqui ele está dizendo para avivar no meio. Pastor, mas por que o Abacuque ele pede para avivar no meio? Olha o que diz João capítulo 2, versículo 10. Eu falava na sexta-feira, pessoal, que esse mês nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo para orar, para buscar Deus nos cultos. E quem gosta de orar aí, pessoal? Então Deus vai abençoar bastante. Então, olha aí de João capítulo 2, versículo 10. Por que o Abacuque pede para que Deus venha avivar no meio dos anos?
Porque aqui em João 2,10, você sabe que Jesus estava na festa de casamento, acabou o vinho, a mãe de Jesus falou: não tem vinho, ele falou: que eu tenho contigo. Aí ela falou para os servos: faça tudo o que ele disser. Havia 6 talhas ali. Jesus falou: pegue essas talhas, que havia 2 ou 3 metretas de 80 a 120 litros de água. E Jesus falou: pegue essa talha, enche de água e leva para o mestre-sala. Ele obedeceu e a água transformou em vinho. Diga glória a Deus, pessoal. Quem quer transformação aí? Obedece que o Senhor está falando contigo. Jesus falou: pega essas talhas, enche de água. Pastor, mas estava faltando vinho, não água. Mas a obediência traz transformação. Eles pegaram, encheram de água, aí levaram para o mestre-sala. E no meio do caminho, repita comigo: no meio do caminho. Tem bênção que acontece no meio do caminho, pessoal. Enquanto você diz: eu vou esperar para ver, não vai mudar nada. Tem bênção que acontece no meio do caminho. Lembra dos leprosos? Senhor, tem misericórdia. A gente falou: vai e apresenta o sacerdote. Só podia apresentar o sacerdote quem estava curado. E quando eles foram, o milagre aconteceu. Então eu digo para você, em nome de Jesus, tem bênção que vai acontecer no meio do caminho. Tem bênção que vai acontecer quando você falar: eu vou obedecer. Deus vai dar a vitória. Então o que aconteceu ali? Jesus transformou água em vinho, levou para o mestre-sala, e o mestre-sala ali, ele ficou então, pessoal, perplexo. Ele ficou ali impressionado, porque ele falou algo importante. Olha disso, versículo 10. Ele disse no mestre-sala, depois que ele provou a água feita vinho, ele disse: não estou entendendo, tem algo aí, algo inusitado, algo inédito, algo que não está no protocolo. Ele disse: todo homem, leia comigo, põe o quê? Primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Leia comigo: mas tu guardaste até agora o quê? Então o mestre-sala, ele era perito em servir nas festas, ele deveria ter servido muitos e muitos casamentos, mas quando ele pega aquela água feita vinho, ele fala: pessoal, não estou entendendo. Alguém quebrou o protocolo, alguém está fazendo diferente, alguém está mudando a situação, alguém está fazendo algo inusitado, porque o normal é: todo homem põe primeiro o quê? O bom o quê? Vinho ou vinho bom. E quando já tem bebido bem, então inferior. Então por que o profeta Abacuque pede para avivar no meio? Diga assim: é porque todo mundo, ele começa bem. Amém? Todo mundo, quando começa a fazer alguma coisa, irmãos, começa bem. Eu coloquei aqui no meu esboço, todo homem, toda pessoa, ela põe primeiro vinho bom. Todo homem, ele começa bem. Ele começa se dedicando, ele começa se empenhando, ele começa fazendo o seu melhor. Ele começa fazendo com vontade, mostrando que ele está com vontade. Ele começa mostrando que ele está querendo. Ele começa mostrando que ele está afim. Ele começa mostrando que ele está disposto. Quem está entendendo? Então toda pessoa começa bem. Ela está desempregada, ela faz uma entrevista de emprego e logo o entrevistador falou: o horário é 8 horas. Pode ter certeza, primeiros dias, antes das 8 está lá, não dá. Mas depois é o problema. A pessoa, o rapazinho está interessado na mocinha. O que ele faz? No começo ele faz de tudo para conquistar. Ele vai lá, anda cheiroso, ele penteia o cabelo, ele escova o dente, ele faz o melhor para conquistar, mas não faz. Mas e depois? Pessoa casou, irmão, começo do casamento, é love para cá, é love para lá, é beijo, é abraço, mas e depois? Irmãos, é isso que Deus está dizendo. Essa aqui não é a minha primeira igreja, pessoal, já passei por várias igrejas, e eu percebo que a pessoa, quando começa a fazer a obra, ela começa que é uma maravilha, mas depois, é o que o mestre está falando. Por isso que o Abacuque falou, está falando para mim, para você, pelo Espírito Santo: aviva a tua obra, onde, pessoal? No meio.
Por quê? Porque começar bem todo mundo começa. Começar bem todo mundo começa. A pessoa começa na academia e vai. Aí bate o exame, a pessoa para. O pessoal começa um curso e vai. O pessoal começa na faculdade, começa no curso, começa. O que ela for fazer, ela começa se dedicando. Diga glória a Deus. O mestre Sala falou: todo homem põe primeiro vinho bom. Todo homem põe primeiro vinho bom. Mas, quando já tem bebido bem, o que ele faz, pessoal? Ele começa a dar o inferior. E isso nós não podemos fazer com Jesus, pessoal. Não podemos fazer com Jesus. Começar a dar o vinho bom e depois dar o inferior. E eu coloquei aqui: a pessoa começa bem no casamento, ela começa bem no namoro, ela começa bem no trabalho, ela começa bem na obra de Deus, ela começa bem numa campanha, ela começa bem num propósito, ela começa bem numa dieta, ela começa bem na academia, ela começa bem no curso, ela começa bem no estudo, ela começa bem. Mas qual que é o problema? Depois ela passa a dar o inferior. Mas dica com bastante tempo para você, fala assim: eu não vou fazer isso com Jesus. Se estamos fazendo isso com Jesus, estamos totalmente errados, porque Ele não merece o inferior, Ele merece o nosso melhor. Diga glória a Deus por isso. Irmãos, o que o Abacuque fala? Aviva no meio, porque começar bem todo mundo começa. Começar bem todo mundo começa. Agora, o problema é quando, pessoal, a pessoa, eu coloquei aqui, ela começa a relaxar, ela começa a fazer de qualquer jeito, ela começa a deixar de se empenhar, ela começa a deixar de se dedicar, ela na cabeça dela, não, de qualquer jeito está bom, aí é problema. E nesse entendimento, pessoal, eu quero mostrar para você um exemplo muito conhecido, você conhece, mas um camarada na Bíblia que começou bem e depois terminou mal. Vai para 2 Crônicas, capítulo 26. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem está entendendo a palavra, pessoal? Fala assim: é começar bem, continuar bem e terminar bem. Amém? Não estou falando que vai ser fácil, pessoal, porque tem momentos que é complicado, que é luta. Mas, irmão, nós não podemos deixar o nosso amor por Jesus se esfriar. Amém? Olha o que diz aqui: um camarada que começou bem, pessoal, mas depois, coitado, foi excluído da casa de Deus. Nós vamos falar desse rei chamado Uzias, pessoal. Diz assim: então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias seu pai. Versículo 2: este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Versículo 3: era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jeconias de o que, pessoal? Jerusalém. Então nós vamos falar, pessoal, desse rei aqui chamado Uzias. E você vai observar comigo que ele começa muito bem. Ele começa, pessoal, a reinar com 16 anos. A Bíblia diz que ele reina 55 anos. E a Bíblia Sagrada fala que, irmãos, aqui, que ele começa bem. E o que ele fez? O que aconteceu? A Bíblia Sagrada diz, pessoal, que quando ele tinha 16 anos, ele cumpre Provérbios, o livro de Eclesiastes, capítulo 12, pessoal. Porque ali a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que o jovem deve lembrar do Senhor no dia do quê? Da mocidade. Então a primeira coisa que ele faz, ele renuncia aos prazeres da mocidade, às coisas da mocidade, para fazer a vontade de Deus. Ele lembra-se do Senhor no dia da mocidade, ele lembra do Senhor no dia da mocidade, ele renuncia. E deixa eu falar para você, Jesus falou que aquele que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser discípulo do Senhor. Quem está entendendo? Quem quer seguir Jesus aí? Fala assim: vai ter que renunciar.
Nesta manhã você renunciou àquela quentinha, foi ou não foi? Para seguir Jesus tem que renunciar. Jesus falou: não dá para servir dois senhores. Você vai odiar um, amar outro, se apegar um, desprezar outro. Não dá para servir a Deus e a Mamon. O Elias falou para o povo no tempo dele: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sirva o Senhor. Se Baal é Deus, sirva Baal. Ninguém respondia nada. Irmãos, esse jovem, ele renunciou à juventude, à mocidade, para fazer a vontade de Deus. E sem renunciar, não dá para seguir o Senhor. Você quer ir para o céu, sim ou não? Tem que renunciar ao pecado, tem que renunciar ao mundo, renunciar às coisas erradas. Quer ir para o céu, tem que renunciar a mágoa, ódio, ressentimento, rancor. Quer ir para o céu, tem que renunciar. Sem renunciar, não dá para seguir o Senhor. Porque muitas vezes, pessoal, nós vamos ter que renunciar à nossa vontade, o nosso querer, o nosso achismo, o nosso pensamento a favor da palavra do Senhor. Diga glória a Deus. Então, a primeira coisa que esse jovem faz, ele renuncia. Ele renuncia. Segundo, olha o que diz o versículo de número 4. Olha o que diz: e fez o que era, coloca o 4, 2 Crônicas 23, 4, 26, 4, e fez o que era reto aos olhos de quem? Conforme tudo que fizeram a Maria seu pai. Primeiro renunciou, depois colocou no coração: vou fazer o que é reto, vou fazer aquilo que Deus agrada. Irmãos, aquilo que você sabe que Deus não agrada, não faz não. Pastor, eu sei que mentir é errado, não faz não. Pastor, eu sei que andar fora da palavra é errado, não faz não. Faz aquilo que agrada a Deus. Aquilo que você percebeu que é errado, que Deus não está no negócio, não faz não, em nome de Jesus Nazaré. Ele colocou no coração: vou fazer aquilo que é reto, vou fazer aquilo que é certo, vou andar de acordo com a palavra do Senhor. Diga graças a Deus. Faz o que é reto, faz o que é reto. E a Bíblia fala no Salmo 84 que quem faz o que é reto, Deus vai negar nenhuma bênção. Amém? Então ele começou bem, renunciando, fazendo o que era reto. E olha o que diz mais no versículo 5: porque deu-se a buscar ao Senhor nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. Leia comigo. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus fez o quê? Ele está começando bem, então está renunciando, fazendo o que era reto, dando-se a buscar o Senhor. E a Bíblia diz que nos dias que ele buscou o Senhor, Deus fez ele o quê? Quem quer prosperar, levanta a mão. Se dê a buscar o Senhor. Como pastor? Em oração, mas também lendo a Bíblia, porque Deus está na sua palavra. Deus está na sua palavra. E irmãos, ele se deu a buscar o Senhor. E nos dias que ele buscou, Deus fez ele prosperar. Olha o que diz mais, outra coisa que ele fez. Versículo 6: porque saiu e guerreou contra quem? Os filisteus, e quebrou o muro de Gade, de Jabiné, Asdod, e edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. Então veja, ele começa bem, ele começa renunciando, fazendo o que era reto, ele começa buscando a Deus, Deus faz ele prosperar. E a Bíblia diz que ele não ficou de braço cruzado, a Bíblia diz que ele saiu e ele guerreou contra os filisteus, e ele começou a quebrar os muros. Diga glória a Deus, pessoal. Comece a quebrar os muros, está impedindo você de vencer. Pastor, eu tenho muita timidez, eu tenho muita vergonha, eu tenho muito acanhamento, eu tenho muito medo, eu tenho muito desânimo, muita tristeza. Ele saiu quebrando os muros. Diga glória a Deus, pessoal. Não deixe os muros impedir você de ser abençoado. Ele saiu, irmãos, quebrando tudo aquilo, todos os muros que estavam tentando impedir. E sabe o que aconteceu? 7. Versículo 7 fala assim, ó: e Deus fez o quê? O ajudou contra os filisteus, contra os arábios que habitavam em Gurbaal e contra os meunitas. Eu pergunto, está começando bem? Está ou não está, pessoal? Fala assim: renunciando, fazendo o que é reto, buscando a Deus e indo para cima. Não ficou só parado não, ele foi para a guerra quebrando os muros e Deus o ajudou. E olha como que Deus ajudou esse rapaz. Vai para o versículo agora de número 15. Começou bem, pessoal.
Começou bem. E irmãos, olha o que Deus fez com ele. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos, para tirarem flechas e grandes pedras. E voou a sua fama até muito longe. Lê comigo. Porque foi o quê? Maravilhosamente ajudado, até que se tornou o quê? Irmãos, esse camarada começou muito bem. A Bíblia diz que ele renunciou, ele fez o que era reto, ele deu a buscar o Senhor, Deus fez ele prosperar, ele saiu para guerrear contra os inimigos, ele começou a quebrar os muros lá, Deus o ajudou, e a Bíblia Sagrada diz que a fama dele voou até muito longe. E o mais lindo que eu acho, pessoal, ele foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Ele foi maravilhosamente ajudado. Tem tradução que diz que ele foi extraordinariamente ajudado. Quem quer saber só ele? Quem quer que Deus faça você ser conhecido pela glória dele? Quem quer que Deus faça você ser maravilhosamente ajudado? Renúncia, retidão, buscar Deus e vai para a guerra. Deus vai te ajudar em nome de Jesus. Então veja que até aqui esse homem está cumprindo o que o mestre falou. Começou bem e foi maravilhosamente ajudado pelo Senhor, até que se tornou forte, próspero, abençoado. Tem tradução que fala que ele ficou poderoso. Só que aí o mestre Sala diz: o homem começa o quê? Bem, e o bom, mas depois passa a dar o inferior. Infelizmente aconteceu com ele. Leia comigo 16. Mas havendo-se já o quê? Fortificado. O que aconteceu, pessoal? Exaltou-se o seu coração até se o quê? E esse é o problema. Quando a pessoa começa a ser muito abençoada, quando ela começa a se achar, pessoal, Deus vai abençoar muito a tua vida. Quem recebe isso? Amém. Mas não deixe o teu coração se exaltar, porque tem gente que não é o teu caso, quando ela cresce um pouquinho, ela acha que não tem que obedecer mais. Ela acha que não precisa orar tanto assim, acha que não precisa vir tanto na igreja, acha que não precisa tanto obedecer a palavra, acha que não precisa tanto fazer uma campanha. Cuidado, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, que quando ele já estava abençoado, ele deixou o coração dele se exaltar. Ele deixou o coração dele se tornar um coração soberbo, um coração altivo, e a Bíblia alerta a respeito disso. Coloque para mim Provérbios 18:12. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então começou bem. Olha o que diz Provérbios 18:12. Diz a palavra para nós. 18:12. Diz assim: antes de ser o quê? Quebrantado. Olha que alerta para nós. Eleva-se o quê? O coração do homem. Antes da pessoa ser quebrantada, o coração dela vai ser elevado. Acha que não precisa ser dizimista, acha que não precisa perdoar, acha que não precisa ser tão santo assim, que Deus no dia do dia vai dar um jeitinho, igual no circo, levanta a lona, passa por baixo. Não, a porta da salvação foi um estreito, o caminho continua apertado. Acha que pode agora ter o pé na igreja, o pé no mundo. Antes de ser quebrantado, o coração da pessoa se eleva. Irmão, isso aqui é um alerta para mim, para você. Quando eu e você achar que não precisa mais orar, obedecer a palavra, ler a Bíblia, quando a gente achar que não precisa mais obedecer, é a nossa queda. Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem. Ante na frente da humanidade. Olha o que diz Provérbios 16, versículo 10, pessoal. Ele começou muito bem, mas quando estava abençoado, já achou que não precisava obedecer. Olha o que diz Provérbios 16, versículo 10. Diz assim a palavra, 16, 18, falei errado. 16, 18. Olha o que diz: a soberba precede o quê? E a altivez de espírito precede a queda. O que é preceder? Vem antes. A soberba, ela vem antes da ruína. A pessoa começa a ficar soberba aqui.
não precisa ir tanto na igreja, não precisa orar, ler a Bíblia, obedecer, não. Ele começa a ficar soberbo aqui. Ali está a queda dele, diga Deus me livre. É o que aconteceu com Ezequiel, com Osias. Volta na 2 Crônicas 26, versículo agora 16. Diz assim: mas havendo-se já fortificado, exaltou seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Então antes renunciava, fazia o que era reto, obedecia, buscava a Deus, ia para a guerra. Agora não, eu sou o Rei Todo-Poderoso, eu sou forte, agora Deus está comigo, eu posso fazer qualquer coisa. E dá na cabeça dele entrar no templo e oferecer o incenso, que eram os perfumes que se ofereciam para Deus lá, em forma de adoração. Ele achou que poderia fazer isso, só que ele não podia. Olha o que aconteceu, 17: porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varão e valente. Quando ele entra lá, perceba o amor de Deus. Ele ia fazer algo que não agradava o Senhor, amém, pessoal? Ia fazer algo que não agradava a Deus. Aí os sacerdotes Azarias, mais 80 sacerdotes, antes de ele fazer o que era errado, ele vai lá e ele corrige, ele disciplina, ele fala para Uzias o seguinte, versículo seguinte, versículo 18: e resistiram ao rei Uzias e disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Quando ele entra lá, ele vai oferecer o incenso. O sacerdote fala: Ezequiel, você não pode fazer isso. Você não tem competência para você oferecer o incenso. Quem tem que oferecer são os sacerdotes, filhos de Arão, consagrados para tal obra. Você é um rei, Ezequiel. Eu sei que você foi muito ajudado pelo Senhor, que você está forte, poderoso, mas você não pode fazer aquilo que é o ofício do sacerdote. Quem está entendendo? Deus está usando ali o sacerdote para abençoar o Uzias, para repreendê-lo, para ele não sofrer o dano. Quem está entendendo? Só que o camarada estava se achando. Aí o que aconteceu? Aqui está o problema, pessoal. 19: então Uzias, ele fez o que, pessoal? Se indignou. E esse é o problema, pessoal. Lembra antes? Renúncia, fazer o que é reto, buscar Deus, ir para a guerra. Agora ele está sendo corrigido, ele está ficando o quê? Indignado. Cuidado, meu irmão, cuidado. O diabo está doido para eu e você ficarmos indignados, para que o pior venha acontecer conosco. O diabo está doido para fazer eu e você ficar indignado, porque o diabo está só de olho. Ele fica indignado aqui, tem um mal ali pronto para chegar na vida dele. Olha o que aconteceu com Moisés, porque ele ficou indignado. Deixa marcado, nós já vamos terminar. Salmo 106, 32. Quem está entendendo, diga graças a Deus, pessoal. Ele ficou indignado. Salmo 106, 32. Aqui está falando do Moisés. Aqui está falando do Moisés, quando Deus falou: Moisés, reúne o povo, está faltando água, mas fala a rocha, vai sair água. Só que a Bíblia fala que o Moisés estava o quê? Indignaram-no também junto às águas do quê? Da contenda. O Moisés, que era o mais manso da terra, ele estava o quê, pessoal? Diga assim: indignado. Cuidado, hein, com a indignação. A indignação pode você, desculpa até a expressão, se lascar. Pastor, estou revoltado com o que fizeram comigo, revoltado com isso, aquilo outro. O Moisés estava indignado também junto às águas da contenda. Olha o que o Espírito Santo coloca para avisar ele e você: de sorte que sucedeu mal a quem pagou o dano? O indignado. O Moisés aconteceu mal a ele por causa de quem? Deus. Então eu digo para você, irmão, tinha cuidado, hein?
Pastor, estou indignado na minha empresa. Cuidado para não acontecer mal para você por causa de alguém. Aqui Deus está falando para nós que Moisés, desculpa a expressão, mas ele se lascou porque ele ficou indignado por causa do povo. Pastor, eu estou indignado com as coisas. Cuidado, hein? Cuidado, vai suceder mal. E o que aconteceu? Versículo 33, ó. Diz assim: porque irritaram o seu quê? Fala assim: indignação e irritação. Pastor, eu estou irritado, tem coisa que me irrita. Cuidado. O diabo está doido para você ficar indignado e irritado, porque tem um mal doido para chegar. Diga assim: mas não vai acontecer. Amém? Porque irritaram o seu espírito, de modo que falou o quê? Imprudentemente com seus lábios. Resultado: não entrou na terra prometida. Claro que Moisés está no céu, que é maior todas as vezes, mas não entrou na terra prometida. Fala assim: indignação e irritação. Pastor, eu estou irritado e indignado. Cuidado. Fala para o irmão, para a pessoa só: cuidado. Amém? Pastor, quando eu for corrigido, quando alguém pega no meu pé, eu fico indignado. Cuidado, foi o que Uzias fez. Volta lá para terminar agora, pessoal. Em nome de Jesus, você está recebendo a palavra, amém? Olha o que diz 2 Crônicas 26, 19. Cuidado com a indignação, pessoal. Pastor, eu estou revoltado, estou indignado, estou transtornado com o que fizeram, com o que falaram, com o que disseram. Cuidado, irmãos, cuidado. Em nome de Jesus, cuidado. Olha o que diz: então Uzias fez o quê? Se indignou. Ele tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois contra quem? Irmão, não entra nessa briga em nome do Senhor Jesus. Estou aqui, pessoal, há um ano, acho que 1 ano e 4 meses. Você nunca me viu falar mal de nenhum pastor aqui no altar. Irmão, sai fora disso. Alguém está falando mal do pastor, você sai fora. Irmãos, aqui ele ficou indignado com o sacerdote. Irmão, se algum pastor faz algo errado, vai prestar conta a Deus. Não seja você não, aqui ele vai ficar indignado. Eles são servos de Deus. A Bíblia diz: ai daquele tocar no ungido do Senhor. Tem gente que não tem temor e desce a língua e fala mesmo. E não vigia. Eles ficam indignados com quem? Contra o sacerdote. Irmãos, graças a Deus, eu tive 10 anos de obreiro, tive 8 pastores. Graças a Deus, em todos eles eu fui abençoado. Não entra nessa história, não. Você viu alguém falando mal de pastor, mal de igreja? Sai fora, meu irmão. Fala assim: isso é laço. Amém? Quem não quer ficar leproso aí, foge disso. Alguém está falando mal, sai fora. Uma igreja que eu pastoreei, os irmãos falaram: pastor, eu vou lá em casa, tomar um café, tal. Aí eu fui 1 ou 2 vezes. Eles faziam ainda de sábado à noite. Aí eu e minha esposa começamos a observar a conversa. Eu falei: quê? Pastor, vamos lá. Eu não tenho que me preparar, porque amanhã tem culto. Diga assim: eu estou fora. Quem está entendendo o recado, pessoal? É coisa séria. Indignando-se, pois, ele contra o sacerdote. Por que o diabo quer você indignado e irritado? Olha o que diz: a lepra lhe saiu à testa perante o sacerdote na casa do Senhor, junto ao altar do quê? Então fala assim: ficou leproso na casa de Deus e no altar. Isso é um alerta para mim e para todo o pessoal do louvor que faz a obra em cima do altar. Se a gente não vigiar e deixar a indignação entrar, nós ficamos leprosos em cima do altar e na casa de Deus. Diga: Deus me livre. Se nós não tomarmos cuidado, pessoal, a gente fica leproso na casa de Deus e na presença dele. Misericórdia. Ele ficou leproso na casa de Deus e no altar. Fuja disso, meu irmão. Fuja. Pastor, tem vezes que eu fico indignado. É tudo que o diabo quer. Porque tem um demônio da lepra doido para ter liberdade. Diga: misericórdia. Fala assim: Espírito Santo, tem misericórdia de mim. Amém? Se você uma vez já ficou indignado, começou a falar besteira, peça perdão hoje. Não espera a lepra chegar, não. Então esse homem, o que aconteceu? Ficou leproso. Versículo 20: então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes,
E eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora. E até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o quê? O feria. Terminando. Assim, 21, ficou leproso o rei Uzias até ao dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa, o quê? Porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Diga: Deus me livre. Por que o Abacuque falou: Senhor, aviva a tua obra no meio? Porque todo mundo começa o quê? Bem. Todo mundo começa bem. Esse camarada começou bem, mas depois passou a dar o inferior. Irmãos de Jesus não merece o nosso inferior. Sempre vamos oferecer o nosso melhor para a glória de Deus. Quem está entendendo, pessoal? Pastor, eu estou precisando que Deus me ajude. Então vamos orar, que Deus vai abençoar. Agora, para terminar, 2 Timóteo 4,6. Isso. Nós já vamos orar, pessoal, em nome de Jesus de Nazaré. Quem está entendendo o recado de Deus? Irmãos, estava aqui agitado. Quem avisa, amigo, Deus está avisando eu e você. Amém? Deus está avisando eu e você para a gente não ficar leproso, para a gente não ficar leproso no altar, não ficar leproso na casa de Deus. Deus está avisando eu e você para Ele nos avivar no nome do Senhor. Eu repito, sai fora desse. Se você vê alguém falando mal de pastor, de Cristo, sai fora, corta. Se der ouvido, fica leproso, pessoal. Estou aqui, repito, há 1 ano e 4 meses. Você nunca me viu falar mal de nenhum pastor aqui, nem vai me ouvir falar. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Nós temos que pegar o exemplo do nosso missionário. O missionário chega, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a palavra do Senhor e tal, sai fora disso. Tem muita gente leprosa porque ela não vigia. Mas olha o que diz o Paulo para terminar a mensagem: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está o quê? Agora para terminar 7. Combati o quê? Bom combate. Que mais? Acabei o quê? Final. E guardei o quê, pessoal? O Paulo, ele começou, mas ele terminou mal ou terminou bem, pessoal? Ele terminou guardando a fé. Eu e você vamos terminar guardando a fé? Então, por isso que esse mês nós vamos estar orando. Senhor, aviva a tua obra. Senhor, aviva, porque nós não queremos começar bem e depois passar a dar o inferior. Essa é uma mensagem para eu e você refletir. Vamos oferecer sempre o nosso melhor e Deus vai abençoar. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte que merece, pessoal.